Então vamos lá. Agora ficou faltando nós colocarmos, né, nós já colocamos o HTML da estrutura. Ficou faltando nós colocarmos o CSS. Eu vou colocar ele, depois eu termino de explicar o restante ali do formulário, tá? Então faz a mesma coisa. Selecione aqui a estrutura do CSS e copia. Só que o CSS, ele já é interessante você separar do código HTML. Ele não é obrigatório, ele é interessante, tá? Por uma questão de organização aqui do código. Então, o que nós vamos fazer? Vem com o botão direito sobre a pasta Sistema, ou seja, dentro da pasta Sistema, cria uma nova pasta, clicando em New Folder, e chama ela de CSS. Prontinho. Dentro de CSS, botão direito, você vai criar um novo arquivo. E esse novo arquivo, eu vou chamar ele de estilo login.css. Sempre utilize como separador para arquivo o traço, tá? Você nunca pode utilizar espaço e nunca pode utilizar caracteres especiais, ou o traço ou o underline. Eu costumo utilizar para separar arquivos o traço. Eu padronizei dessa forma. Nunca coloque em letra maiúscula, acento, nem nenhum outro caractere. Isso aqui não fica visível para o usuário. Tá? Então não tem problema se você abreviar ou se você não colocar um acento. Na verdade, não pode de jeito nenhum colocar acento. Acento, alguns só existem na nossa linguagem, né? Nós desenvolvemos programação tudo em inglês. Então vai dar problema se você começar a querer acentuar aí as coisas. Então estilo-login.css. Agora é uma página que não é .php. Tá? Ela tem uma outra extensão, que é a extensão de folha de estilos. Eu vou clicar aqui para poder salvar. Pronto. Dentro de CSS, então, olha lá, ó, ele já criou uma folha de estilo. E aqui eu colo aquele conteúdo daquela folha de estilo que estava lá no template onde eu peguei. Então, ele está falando aqui que vai dar um afastamento do topo de 100 pixels, tá? E vai colocar algumas estruturas aqui de cores, entre outros. Eu salvo, sempre tem que salvar. E agora, em vez de atualizar somente assim com o botão direito, atualizar, ou com F5, ou clicando aqui em cima, você vai atualizar com Ctrl F5. Ele mesmo assim ele não vai fazer nada ainda. Por que ele não vai fazer nada? Porque eu criei a folha de estilo, mas eu esqueci de ligar ela com essa minha página. Porque eu posso ter aqui, ó, centenas de folhas de estilo criadas, mas é qual delas que vai passar formatação para essa página? Eu tenho que fazer isso, né? Que deixar explícito isso, ligando ela aqui. Aonde ficam essas ligações? Dentro do cabeçalho, dentro do Read. Então, dentro do Read, você pode digitar link e pressionar Tab, ok? Por quê? Porque aí ele cria essa estrutura para você. Isso se você estiver utilizando o Sublime Text. Aí ele fala o seguinte, que essa folha de estilo, ó, que esse link que eu estou querendo ligar, ele é do tipo Style Sheet, que é folha de estilo mesmo, certo? Vou manter. Ele é um arquivo de texto CSS? Também é. E qual a referência dele? Aí a referência eu tenho que passar. Referência no HTML é você passar o caminho até chegar no arquivo que você quer. E o caminho aqui não se baseia somente no nome, tá? É a pasta onde ele está e depois o nome do arquivo. A pasta onde ele está é CSS. E eu tenho que partir de onde? Dessa index, que é a página do login, a tela do login. Então eu falo que ele vai entrar na pasta CSS, aí eu coloco a barra que é o separador e depois falo que quando ele entrar nela, ele vai encontrar um arquivo lá chamado estilo-login.css. Então, se você colocar o caminho correto e esse arquivo estiver no local que você passou, não tem como dar erro, ok? Vou dar um Ctrl S e vou aqui dar um Ctrl F5 para poder atualizar. Mas, Hugo, por que o Ctrl F5, sendo que somente o F5 atualiza a página? Porque quando você pressiona Ctrl F5, você faz a limpeza do cache. O que é o cache? Vamos supor que eu já rodei essa página 10, 20, 30 vezes aqui testando. Toda hora eu estou atualizando ela. Então, o navegador ele costuma guardar aquelas informações como padrão, tá? Ele costuma... É como se ele acostumasse a exibir aquilo. E muitas das vezes, quando você cria uma folha de estilo e passa uma configuração diferente, ele está tão viciado a mostrar aquelas informações que ele não consegue replicar. Então, sempre que você modificar algo aqui no estilo, por exemplo, em vez de 100, eu vou pôr 150, para ele descer um pouquinho mais. Isso aqui significa
espaçamento superior de 150 pixels, tá? Ah, mas aonde que eu aprendo isso? No curso de CSS. Isso aqui já são informações relacionadas a CSS. Às vezes eu posso vir aqui somente atualizar e ele desce, ó, desceu. Mas às vezes ele acostumou a mostrar aquele valor de 100 e aí ele não desce. Então, para que ele limpe o cache, limpe o que está armazenado, eu utilizo Ctrl F5 e aí sim ele vai funcionar. Então eu vou deixar, aqui ele estava com um padrão de 100, mas eu acho que 150 é um valor bacana aqui também para nós podermos manter, tá? Então eu vou deixar esse valor e assim nós temos já a estrutura dela pronta. Se o seu não mudou nada, é porque muito provavelmente a sua estrutura de pasta está errada. Então prestem atenção como que ficou. Ficou na raiz a index, que é onde vão estar depois a página do site. Aqui ó, é onde está o login, dentro do sistema. Então dentro do sistema eu tenho a index.php, que é essa página aqui do login. E eu criei uma pasta chamada CSS com a folha de estilo dentro dela. E é justamente o que eu falo aqui, ó. Entre na pasta CSS, que entrando nela você vai encontrar o arquivo estilo login.css.